Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e à felicidade, entre outras coisas. Aproveito para dar a sugestão para subscreverem o canal, para acompanharem o resto dos vídeos, porque os vídeos colacionam-se de uma maneira ou de outra. E o tema que eu escolhi para hoje é trazendo a lógica para cima da mesa. Tem a ver com a lógica e com a ignorância. Eu não vou necessariamente abordar as falácias, diversas falácias que uma pessoa pode cometer em termos formais e informais. Eu vou abordar a lógica, se calhar no sentido ainda mais abstrato, porque é importante nós termos a noção que às vezes nós trazemos a lógica para cima da mesa de forma precipitada, preconceituosa e ignorante. Nós temos de ter a noção disto. Este vídeo não serve para ser julgador nem moralista. Serve para dar algumas orientações para sempre que uma pessoa quiser trazer a lógica para cima da mesa, uma pessoa ter alguma prudência intelectual. A lógica é importante, mas há formas de se utilizar. Tudo isto para evitar preconceitos, tudo isto para evitar formas de ignorância pura. Que é aquela ignorância que uma pessoa não admite, que tem a ver com o efeito Dunning-Kruger, a incapacidade de uma pessoa admitir a própria incompetência, a própria ignorância. Uma perspectiva da metacognição, uma dificuldade de metacognição. Ora bem, vocês já repararam que muitas vezes uma pessoa está numa conversa, por exemplo, e alguém traz um assunto diferente, uma nova perspectiva, uma nova ideologia, uma nova teoria, e pode haver pessoas com muita convicção que dizem que isto não tem sentido nenhum, isto é um absurdo, isto não tem lógica nenhuma. Isto é fazer juízos lógicos. Isto, quando uma pessoa começa com algo que não tem sentido, ou que tem sentido, ou que tem lógica, não tem lógica, é um absurdo ou não é absurdo, quando uma pessoa começa com esse tipo de discurso, normalmente uma pessoa está a trazer a lógica para cima da mesa. E nós temos que compreender como é que nós trazemos a lógica para cima da mesa. Como é que nós devemos trazer a lógica para cima da mesa. Isto são reflexões filosóficas muito importantes. Porque às vezes essa pessoa, ou uma pessoa qualquer, diz que algo não tem lógica nenhuma, que não tem sentido nenhum, ou que é um absurdo completo, com muita convicção, e uma pessoa questiona essa pessoa, está em conversa com essa pessoa e tenta perceber o que é que ela sabe acerca do assunto, e por vezes a pessoa não sabe nada. Não sabe nada, quase. A pessoa tem alguns preconceitos acerca disto. A pessoa trouxe a lógica para cima da mesa e por vezes só vomitou, entre aspas, ignorância. Preconceitos. A pessoa às vezes não sabe nada acerca do assunto, mas tem muita convicção. Portanto, isto é um discurso acerca do preconceito, da convicção, dos juízos lógicos. E por causa disso eu criei os princípios fundamentais da lógica que eu abordo em várias obras minhas. O Ensaio sobre o Individualismo, a Individuologia, a principal obra. Outras obras que eu irei publicar em que eu abordarei essa questão, porque eu acho que é muito importante nós termos a noção de como é que nós trazemos a lógica e como é que nós devemos trazer a lógica para cima da mesa. E estes princípios fundamentais da lógica que eu criei, que é o princípio da diversidade elementar, da congruência correlativa e da sustentação pela totalidade, eles servem para nos lembrar a ignorância constantemente. Eles servem para... é uma lógica aplicada ao dia-a-dia. Eles servem para nos lembrar constantemente que nós temos de ter cuidado, temos de ter prudência intelectual antes de realizar os juízos lógicos. Esta teoria da logicidade, que eu explico melhor em outros vídeos, em livros que eu já publiquei, a teoria da logicidade, quando uma pessoa está diante de uma nova teoria, uma nova perspectiva, uma nova ideologia, seja o que for, uma pessoa está diante de uma logicidade. Se uma pessoa quer trazer a lógica para cima da mesa, uma pessoa traz a logicidade. E quando está diante de uma nova teoria, por exemplo, uma pessoa está diante de uma nova, ou diante de uma possibilidade lógica, prioristicamente nós não sabemos, porque nós não conhecemos essa teoria, por exemplo, essa ideologia, essa proposta de verdade ou proposta lógica. E se uma pessoa está diante de uma possibilidade lógica, está diante de uma logicidade. Essa logicidade também pode ser uma realidade lógica, uma objetividade lógica, uma subjetividade lógica, seja o que for. Uma pessoa está diante de algo que pode ou não ter lógica, mas uma pessoa prioristicamente não sabe. Algo que, para ter lógica, precisa de sustentar pela totalidade. Porque o princípio da sustentação pela totalidade é um dos princípios fundamentais da lógica que eu criei. Ora bem, e da congruência correlativa, relativamente à diversidade elementar, aos diversos elementos que constitui. Uma teoria, ela tem diversos... algo que se pode ou não sustentar empírica e objetivamente, diversos cálculos matemáticos, por vezes, que isto tem tudo a ver com diversidade elementar, com diversos elementos e com congruência correlativa. Esses elementos devem ter congruência entre eles. Isto aqui de uma perspectiva muito abstrata e abrangente. Porque esta perspectiva é muito abrangente, mas é a lógica aplicada, é preciso ter a noção. Ora bem, se uma determinada logicidade, objetivamente, só se sustenta pela totalidade, quando é que eu tenho condições para dizer que algo, para
realizar com muita convicção um juízo lógico? Pois, quando é que uma pessoa sabe tudo, absolutamente tudo, acerca de uma determinada teoria, uma determinada ideologia? Temos de perceber que isto tem de ser pensado num sentido muito abrangente. Isto é para balizar. É preciso ter a noção de relacionar a nossa consciência relativamente à nossa ignorância a um objeto de estudo e esta perspectiva da sustentação pela totalidade. Ora bem, se uma determinada logicidade só sustenta pela totalidade, eu antes de realizar um juízo lógico, dizer com muita convicção que algo tem lógica ou que não tem lógica, tem sentido ou não tem sentido, é um absurdo ou não é um absurdo, convém que eu conheça muito acerca do assunto. Ou então eu admitir a minha ignorância e evitar realizar juízos lógicos. É aquela frase, famosa frase, é mais fácil julgar, é mais fácil, é difícil de compreender, por isso é que a maior parte das vezes as pessoas julgam. E sim, pode ser aplicado neste contexto. Às vezes é difícil estudar, é difícil procurar conhecer, é difícil procurar desconstruir a nossa consciência quando estamos a aprender alguma coisa nova, que às vezes temos bloqueios e apegos intelectuais, é difícil lidar com novos assuntos que obrigam a colocar em causa as nossas crenças. É difícil compreender alguma coisa, mais fácil é julgar. Há pessoas que julgam muito precipitadamente que algo tem lógica ou não tem lógica, tem sentido ou não tem sentido, é absurdo ou não é absurdo, por exemplo, mas não compreendem nada. Nem sequer tentam compreender. Estão a compreender? Por isso é que é mais fácil julgar. Isto não tem sentido nenhum, isto é um absurdo, isto não tem lógica nenhuma. Uma pessoa vai ver e não sabe nada acerca do assunto. Se sabe muito pouco ou quase nada acerca do assunto, como é que poderá conhecer a totalidade e perceber de que forma é que sustenta pela totalidade uma determinada logicidade, que é uma proposta lógica, uma teoria lógica, uma possibilidade lógica? Estão a perceber? Então, nós estamos sempre a trazer, com muita frequência, acredito, estamos sempre a trazer a lógica para cima da mesa, com os juízos lógicos, a dizer que algo tem sentido, que isto é um absurdo, não tem lógica nenhuma. Mas, por vezes, relativamente a assuntos que nós desconhecemos quase totalmente. E, às vezes, assuntos que uma pessoa não dedicou tempo para tentar compreender ou conhecer. Isto tem a ver com os preconceitos, com a nossa relação com a ignorância. Porque, por vezes, mais importante, ou, em primeiro lugar, antes de aprendermos a relacionar com o conhecimento, nós temos de aprender a relacionar com a nossa própria ignorância. Aquela questão, a admissão da ignorância é o princípio da sabedoria. Se nós não aprendermos a relacionar com a nossa ignorância, admitir constantemente, com humildade, que não sabemos o suficiente relativamente a determinados assuntos para estarmos a realizar juízos lógicos, por exemplo, ou para admitir os nossos próprios preconceitos, se nós não aprendemos a relacionar com a nossa ignorância, nós não saberemos relacionar com o conhecimento. Porque antes de nós procurarmos conhecer alguma coisa, de uma maneira ou de outra, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, nós temos de admitir que não sabemos o suficiente. Por isso, ao admitirmos que não sabemos o suficiente, é que nós vamos procurar mais. E o problema, e essa é que é a questão. As pessoas às vezes estão mais preocupadas em julgar as coisas, julgar que algo tem sentido, não tem sentido, que é um absurdo, não é absurdo. Às vezes intelectuais, autoridades intelectuais, cientistas, grandes intelectualidades, grandes filósofos, pessoas profundamente eruditas, que cometem este tipo de falácias, uma perspectiva muito abrangente. Este tipo de precipitação intelectual, este tipo de falta de prudência intelectual. É que uma pessoa se precipita a realizar um juízo lógico, um julgamento, relativamente a assuntos que às vezes uma pessoa não conhece nada. E isto pode-se aplicar vamos imaginar, a teorias das mais... por exemplo, como é que as pessoas se relacionam com a teoria reencarnacionista, como é que as pessoas se relacionam com a existência de extraterrestres. Há pessoas que têm muita convicção que não tem sentido, que é um absurdo, que seja o que for, acerca deste tipo de assuntos, mais difícil de lidar, potencialmente mais polémicos. Muitas vezes não estudaram nada acerca deles, não investigaram nada. Acham que não tem sentido nenhum, que é um absurdo, que não tem lógica nenhuma, e é só preconceito, é só vomitar a ignorância, porque a pessoa não dedicou muitas vezes tempo nenhum a estudar este tipo de questões. Eu dei estes exemplos, poderia dar outros. Às vezes uma pessoa tem uma convicção profunda, um preconceito profundo, um julgamento profundo, que algo que não tem lógica nenhuma, e vai saber, não sabe nada acerca do assunto. Nem tenta conhecer. Portanto, é muito importante a nossa relação com a nossa própria ignorância, porque eu costumo falar acerca disto, eu escrevi até na Individuologia, se não me engano, que há duas grandes formas de ignorância. A ignorância por estado, todos nós temos um estado natural de ignorância, nós não sabemos tudo, seja o que for. São mais as coisas que nós ignoramos que aquelas que nós sabemos. E a ignorância é por escolha, mesmo que seja inconsciente. Aquela questão é que uma pessoa escolhe ignorar. Uma pessoa escolhe não admitir a própria ignorância. Uma pessoa escolhe não aprender. Portanto, é por causa disto que eu quis fazer esta reflexão sobre trazer a lógica para cima da mesa. Porque muitas vezes nós trazemos a lógica para cima da mesa com muita convicção, isto não tem sentido nenhum, isto é um absurdo, não tem lógica nenhuma, e vai saber, não sabe nada acerca do assunto.
Então, nós precisamos dedicar mais tempo a conhecer as coisas, canalizar mais recursos, mais energia, mais tempo a conhecer as coisas, a tentar compreender as coisas, do que em julgar, de que em realizar juízos lógicos precipitados. Considerar que algo não tem lógica quando não sabemos nada acerca do assunto. Ora, aí está, os princípios fundamentais da lógica. Diversidade elementar, uma logicidade, uma possibilidade lógica ou uma realidade lógica precisa ter diversos elementos. Congruência correlativa, convém que eles tenham congruência entre si. É natural que um sistema lógico possa ter falhas e deve-se corrigi-las de uma maneira ou de outra. E a sustentação pela totalidade. Isto é para balizar. Se uma determinada logicidade ou absolutamente se sustenta pela totalidade, que é difícil de encontrar, que isto é quase utópico, eu só tenho legitimidade, entre aspas, para realizar um juízo lógico quando conheço a totalidade, uma determinada logicidade, que é uma teoria, uma ideologia, uma proposta de verdade, seja o que for. Teoria da relatividade, Albert Einstein, por exemplo. Mas quando é que eu conheço a totalidade? Aí está a presunção. Nós temos de dar o benefício da dúvida a todas as propostas de verdade, que são propostas lógicas, onde uma pessoa quer trazer a logicidade, quer dizer que algo tem sentido, não tem sentido, é absurdo ou não é absurdo, seja o que for. Nós temos de dar o benefício da dúvida. Estamos diante de uma possibilidade lógica. Pode ter, pode não ter, não sei. Mas eu só saberei mesmo se tem lógica ou não quando chegar à atualidade, quando conhecer a sustentação pela atualidade. E quando é que eu conheço a sustentação pela atualidade? Pois é. Quando é que uma pessoa sabe a atualidade de uma logicidade, uma possibilidade lógica? Ou de uma objetividade lógica, de um sistema qualquer, uma teoria, uma ideologia? Quando é que uma pessoa sabe? Nós temos de estar sempre a admitir a nossa ignorância. Porque eu vejo muitos intelectuais, pessoas profundamente inteligentes, mas profundamente preconceituosos relativamente a determinados assuntos, que às vezes não sabem nada acerca deles, mas acham que não tem lógica nenhuma, ou que tem muita lógica, não tem sentido, ou que é um absurdo. E realizam muitos julgamentos, muitos juízos lógicos. A maioria deles, ou quase todos, são precipitados. Isto não significa que uma pessoa não vá dizer que isto me parece ser muita lógica, ou assim. Serve para termos cuidado com as nossas convicções, que às vezes temos uma convicção profunda acerca de coisas que não sabemos nada. E trazemos a lógica para cima da mesa. Isto não tem lógica nenhuma. Estão a perceber? Isto não serve para ser julgador em moralista, eu costumo dizer isto, serve para pôr a pensar. Quando nós quisermos trazer a lógica para cima da mesa, como é que nós vamos trazer a lógica para cima da mesa? Será que temos prudência intelectual ou vamos ter precipitações intelectuais? Vamos precipitar a dizer que algo não tem lógica quando não sabemos nada acerca do assunto. E pronto, é só isto. Se quiserem saber mais acerca desta teoria da logicidade e destes princípios fundamentais da lógica que eu criei, podem ler a obra Individuologia, que podem comprar em formato digital ou papel, por exemplo, e outras obras que eu publicar, por exemplo, acerca disto aqui. Eu não sei, depende de quando vejam este vídeo. Mas eu quando publicar mais obras a falar acerca disto. Portanto, eu tenho o link, eu tenho na descrição. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link para a obra Individuologia, por exemplo, mas basta pesquisar o meu nome na net, Filipe Ricardo Calhau, Filipe Ferro Calhau, e Individuologia, e encontram vários sítios onde podem comprar a obra, se estiverem interessados em compreender melhor estes assuntos. Portanto, se estiverem interessados em seguir o meu canal, ponham like, subscrevam, coloquem lá em cima do sininho e sempre que eu publicar um vídeo receberá uma notificação, porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Se acharem que este vídeo pode ser importante para alguém, divulguem, ajudem este vídeo a chegar a mais pessoas. Portanto, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.